Olá, me chamo Alessandra, tudo bom? Gostaria de compartilhar uma palavra contigo sobre empatia. A gente sabe o quanto Jesus era empático, o quanto Jesus tinha o dom de se colocar no lugar das pessoas e de sentir a dor e o sofrimento que as pessoas estavam sentindo. Ou seja, ele foi o nosso grande exemplo e ele, através da sua palavra, nos ensina muito sobre empatia. Então, eu quero trazer uma palavra que está lá em Provérbios, capítulo 15, são 3 versículos, o 18, o 23 e o 33. Eu vou ler o 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas o que tem paciência traz a paz. O 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. E o 33. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. A gente pode observar que muitas vezes nos pegamos julgando as pessoas, sem olhar o contexto no qual ela vive. Por exemplo, olhamos e dizemos, que mulher mal-humorada, como ela é estúpida comigo, né? Mas a gente não consegue ver o sofrimento dela, o que ela passou na vida que levou ela a se tornar uma pessoa mal-humorada. Ela pode ter sido abusada sexualmente e isso é um dos motivos que torna ela mal-humorada. Mas que homem pão duro, né? Ele talvez tenha passado fome na vida e o que levou ele a ser pão duro, a ser mais resistente financeiramente. Mas que criança mal educada, e ela talvez tenha algum transtorno, né? Um transtorno de déficit de atenção, um transtorno de ansiedade generalizada, vários transtornos que existem e às vezes a criança pode estar passando por algum deles. E por isso nós julgamos muitas vezes que ela é mal educada, mal ensinada. Adoeceu porque fumava, né? Ela pediu, né? Várias vezes falamos para ela não fumar, né? Ele fumava porque talvez ele queria tapar um furo emocional. O vício ajuda as pessoas, né? Contribui para que as pessoas se sintam um pouco melhor das suas dores emocionais. Que pessoa difícil de lidar, né? Pois é, ela pode ter tido uma infância e uma adolescência abaixo de muita rejeição. E essa pessoa, ela foi muito grossa comigo. Eu vou dar na mesma moeda. Eu vou olho por olho e dente por dente. Eu não vou levar isso para casa. Essa pessoa deve ter muitos motivos para que ela se torne uma pessoa grossa, uma pessoa difícil de lidar. E essa palavra de Provérbios nos diz, né, que nós vamos enfrentar com muitas pessoas de mau gênio, mas que a pessoa que tem paciência, ela vai conseguir trazer a paz para o ambiente onde essa pessoa está. Talvez a gente precise dar uma resposta para essa pessoa que está sofrendo ou que foi talvez até muito ruim conosco. E a gente tem que saber pensar em que resposta ela precisa ouvir e não aquela que ela merece ou que nós julgamos que ela mereça escutar, porque talvez ela não foi muito legal com você e você resolve responder ela de acordo com a sua autojustiça. Mas a palavra nos ensina que a boa palavra certa e na hora certa é uma alegria, é uma palavra que vai trazer paz, que vai trazer harmonia para o ambiente. Mas a palavra também nos diz que nós que tememos ao Senhor estamos aprendendo a ser sábios. Estamos aprendendo a nos colocar no lugar dos outros. E temos que ser humildes quando nós não conseguimos olhar para as pessoas da forma como Jesus olha. Isso é um aprendizado e nós temos que refletir na palavra de Deus, que o ser humano, ele tem sofrimento, ele tem dor, e da nossa incumbência, principalmente como igreja, é pregar o evangelho a toda criatura e não olhar o erro, a falha, a dificuldade. Ele tá assim porque ele quer. Não, muitas vezes não chegou o tempo e nós temos que apenas amar, porque Jesus, ele apenas amou. A gente tem que procurar olhar as pessoas de forma como Jesus olha e não com os nossos olhos naturais, com aquilo que eu acho que ela deveria fazer da forma que eu acredito que deveria ser feito. E não devemos dessa forma agir com as pessoas, pelo contrário, agir com amor, se colocar no lugar da pessoa, dar uma resposta branda,
né? Porque nós sabemos que uma resposta de amor, o amor ele quebra toda a estupidez, toda a ignorância. Então que a gente faça a nossa parte de olhar as pessoas com empatia e com amor, porque esse é o verdadeiro amor de Jesus, é o amor que é empático, é o amor que se coloca no lugar, é o amor que estende a mão independente da situação. É esse amor que a gente prega e que a gente respira, e é esse amor que a gente gostaria de receber. Então que a gente possa olhar aquele irmão difícil, aquela pessoa difícil que a gente tem tentado evangelizar, talvez, aquele pai, aquela mãe difícil, aquele filho difícil, com um olhar empático. Saber que ele tem suas dores e que algo faz com que ele se torne dessa maneira. E que nós precisamos fazer a diferença. E não devemos ter um amor condicional, mas um amor incondicional. Aquele que apenas ama, independente da situação. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, enche teu coração de amor e que você possa ter a presença do Espírito Santo junto contigo, porque onde há a presença do Espírito Santo, há transformação. Talvez o nosso olhar de empatia ainda não está corrigido, não está restaurado. E isso é algo que o Senhor vai fazer, porque nós tememos a um Deus e a palavra diz que estamos aprendendo a ser sábios, tá bom? Um beijo. Deus abençoe.